Muito boa tarde, amigas e amigos. Mais um encontro nosso, mais um tema fundamental, mais uma partilha e uma reafirmação, um exercício de perseverança e de lucidez para todos nós. Sejam muito bem-vindos todos, uma felicidade estarmos novamente juntos. Hoje vamos encarar um dos temas mais importantes dentro do amor, que é o amor a si mesmo, e um dos temas mais importantes do amor a si mesmo, que é: se nós nascemos plenos de potenciais, deuses da mão de Deus, como foi que nos fizemos ego, eu menor, mesquinhez, máscara, como é tão evidente que nós ficamos? Essa é uma questão fundamental para nós entendermos a nós mesmos, e entender a nós mesmos é fundamental para amar a nós mesmos. Para entender como foi que nós que nascemos simples e ignorantes, mais puros, nos tornamos complexos e conhecedores de ciências, mais violentos. É um dilema dentro da nossa tarefa de amor. E para entender isso, vamos fazer um paralelo entre a complicação do ser e a complicação da luz fora. Porque o fora é como o dentro, revela-se antiga verdade hermética, assim é o fora como o dentro, assim é o alto como o baixo, não existe separação do conhecimento, que é um todo. Como às vezes é difícil olharmos e desvendarmos a nós mesmos, a visão do que acontece fora, que também é um dilema, nos ajuda no dilema do que acontece dentro. Vejamos. Como foi que a luz que veio através de Jesus, que permaneceu forte na mão dos discípulos, se transformou nessas instituições cristãs de conveniências, de divisões, de violências? Estabelecendo um paralelo de como é que foi que nós, criaturas puras, saímos da mão do Pai e nos transformamos nessa multidão de violentos. O diagnóstico é fundamental à cura, o reconhecimento da própria ignorância é essencial ao aprendizado, só sei que nada sei. Entender a formação da complicação e da violência, surgida na paz e na simplicidade, é fundamental para todos nós. Vocês não acham? A questão não é complexa. Se temos dois eus, um eu divino e um eu humano, um rosto e uma máscara, um homem novo e um homem velho, uma aparência e uma essência, como foi que surgiu o falso eu? É fundamental entendermos para aprender a nos despir, porque estamos tão identificados com a máscara
que já não sabemos mais diferenciar o que é máscara do que é rosto, o que é novo do que é velho, o que é aparência do que é essência. E Jesus nos deixou clara a necessidade de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De ter esse discernimento entre o divino e o humano em todas as coisas fora e em todas as coisas dentro. Nosso erro tem sido inverter a lógica e idolatrar o que é humano. Endeusar instituições e líderes que são simplesmente seres humanos, cheios de falhas como todos, deixando de divinizar, deixando de perceber aquilo que, vindo de Deus, precisa ser nosso porto seguro. Nos apoiar em falsos apoios só nos leva a cair. Desprezar os verdadeiros apoios só nos leva a cair. Como não cair ou como cair menos? Essa é a questão de hoje. Vamos, como sempre, nos dirigir ao Evangelho de João para entendermos o que nos é possível de tão importantes questões. Vamos lá? A passagem está no primeiro capítulo do Evangelho de João, versículos 45 e 46. Fala da passagem em que Filipe encontrou Natanael. Diz exatamente isso. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vocês entenderam o que acontecia naquele momento? Filipe veio cheio de alegria, jubiloso, chamar o amigo Natanael, anunciando-lhe Jesus, a chegada do Messias, o haverem encontrado o Messias. Natanael, porém, ouvindo que o Messias era Jesus de Nazaré, minúscula aldeia do desprezado território da Galiléia, respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o quê? Preconceito. Era o homem velho bloqueando a chegada do homem novo. Era o homem velho distorcendo a luz, obscurecendo, tentando obscurecer a luz do homem novo. Exatamente a resposta para as nossas questões. Um retrato para as nossas questões. E a cura foi prescrita por Filipe, que disse a Natanael: vem e vê. Teorias são meios, a realidade é o fim. Fenômenos são fotos. Os fatos são transmissões ao vivo. A letra mata, o espírito vivifica. Mas
é por pontos de vista, teorias, letras, que a humanidade se mata. São preconceitos, desprezando o que é caminho, o que é verdade e o que é vida. A luz surge nas nossas histórias e na história do cristianismo e na história das instituições fora. Assim, dentro como fora, a luz surge, mas depois o ser individual ou o ser coletivo das instituições se embriaga em si mesmo e toma os seus pontos de vista por verdades. E se perde e despreza o que é caminho, o que é verdade, o que é vida. É o orgulho que transforma profundas filosofias, magníficas naturezas, nas cadeiras altas das instituições e do egoísmo. É o egoísmo que amesquinha generosas revelações em paredes e hierarquias. É a vaidade que reduz libertadores conhecimentos a tecnologias de exploração. É assim que a humanidade transformou remédios em venenos. Perdeu a capacidade de se ver e ouvir. Vive numa permanente festa de máscaras, embriagada de sensações sem sentido, amargurada e ansiosa. Presa no passado, a amargura, presa no futuro, a ansiedade. Sem se permitir presentear. Sem se permitir presentear. Submersa no não ser, simplesmente a humanidade despreza o que é. Em busca dos maiores postos, os melhores lugares. Os melhores lugares. Gilberto Gil, num momento muito inspirado, disse numa música: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Para superar as complexidades, a receita foi, na passagem que nós lemos, a receita continua sendo, simplesmente, apesar das nossas ideias, ideologias, preconceitos, interesses, vir e ver. Separar o que é do poder, o que é do orgulho, o que é da dominação, o que é da violência, o que é de César, daquilo que é caminho, verdade e vida, aquilo que é de Deus. Essa chave de Jesus abre diversas portas. Fora, para quando nós frequentarmos instituições ditas cristãs ou ditas budistas, que se dizem inspiradas e direcionadas por fulgurantes luzes que vieram à Terra, instituições filosóficas que se dizem também inspirada em luminares, alguns deles legítimos, que nós saibamos nessas instituições
diferenciar o que é humano e o que é divino, relativizar o que é humano e nos direcionar pelo que é divino. Em nós, uma tarefa extremamente semelhante. Quando entrarmos no sagrado templo de nossos corações, e devemos fazer isso rotineiramente todos os dias, também precisamos distinguir as nossas verdades das nossas mentiras, como alguém que faz uma arrumação de um armário. Nossa mente é um armário, cheio de portas, gavetas, cheio de coisas dentro de cada armário, cada gaveta. Aquele que quiser organizar a sua mente precisa organizar o seu armário, porque o fora e o dentro, como dissemos, estão juntos. Há coisas e coisas e coisas que nós acumulamos em nossos armários, há crenças e crenças que nós acumulamos em nossas mentes, formando um peso de inutilidades, assim fora quanto dentro. E nos perdemos, e nos dissolvemos, e nos desgastamos em questões que não são questões de César, questões que são de poder, das ideologias, das lutas de poder, das conveniências e interesses, assim das instituições sociais fora, mas também a luta de poder, as vaidades, os interesses nossos mesmos, as nossas comodidades incômodas, mas idolatradas como a própria felicidade. Porque eu quero viajar, eu quero gozar a vida, eu quero comer das melhores comidas, eu quero os melhores carros, os melhores ambientes. E em busca disso eu vou me perdendo, eu vou me esvaindo. Não é claro isso? Assim fora como dentro? Que o cristianismo se perdeu nas lutas de poder políticas da sociedade, que nós nos perdemos nas lutas por nos fazermos importantes, por dar relevo, por exaltar a nós mesmos? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é o ego que nos deve dirigir, não é ao ego que devemos atender, não é ao ego que devemos seguir. Deixemos a condução de nossas vidas ao que é caminho, ao que é verdade, ao que é vida. Que o norte de nossas bússolas seja o amor. Claro que na nossa ignorância ainda iremos para Nordeste, para Noroeste, variando nas nossas ilusões, mas sempre voltados à busca do norte do amor. Sempre ancorados no presente, porque o presente é síntese de todas as determinações. No presente, o presente é resultado da lei de atração. A lei de atração faz com que cada criatura traga para perto de si, em todos os momentos, a precisa e preciosa lição que cada um precisa. O melhor lugar do mundo, o melhor momento que se deve viver é aqui e agora. Porque a lei de atração, que é divina, traz para cada aluno, traz para cada doente, a cada momento nessa perfeita escola, nesse perfeito hospital de Deus,
a lição e o remédio exatos para cada um. Evitando que nos percamos em devaneios do passado, das mágoas, das culpas, evitando que nos percamos nos devaneios do futuro, os controles, as ansiedades, para encontrarmos Jesus, encontrarmos a verdade. Qual é o conselho do alto hoje para nós, que temos nos perdido tanto em passado e em futuro? Vem e vê. Não se perca, não perca a sua vida, não perca o seu tempo com preconceitos, ideologias, ideias, conveniências, interesses, poderes. Ligue-se, conecte-se à realidade, ao agora. Busque sempre o que Deus está querendo me ensinar a cada momento. E assim, Natanael, aceitando o convite de Filipe, encontrou Jesus. Porque deixou de lado os seus preconceitos. E nós? Encontraremos Deus em nossas vidas? Retirando, com a coragem de Natanael, suspendendo nossos óculos, nossas ideologias, nossos preconceitos, nossas crenças, suspendendo o não ser para encontrar o que é, no aqui, no agora, na realidade, no caminho, na verdade e na vida. Que convite maravilhoso. Vocês não acham? Que bonito encontrarmos uma lição tão concreta, um caminho tão verdadeiro para o autoconhecimento, para a autodescoberta, para a libertação da mentira e o encontro da verdade. Vamos saudar os amigos, Enir Cajazeira, dando seu boa noite a todos, lembrando sempre da amiga Mônica Silva, símbolo, mas realidade também, das nossas amizades, dos nossos conhecidos, do transbordar de luz e de solidariedade, de compaixão, que devemos a cada momento. Que essa alegria nos preencha a todos. Um prazer encontrar vocês, um grande abraço e até a próxima.